já, vou ser porventura um bocadinho mais maçador, que vou ler uma parte desta palestra, se quiserem. E deixava-lhes esta nota. Eu vou citar muitas coisas. Citar sobretudo, não apenas, mas vou citar sobretudo, fazer citações sobretudo, do livro O Menino Grapiúna, que é um livro do Jorge Amado. O Jorge Amado, vou dizê-lo a seguir, mas adianto já, eu conheci-o, tive a oportunidade de ter, enfim, muitas conversas com ele. Ele tinha uma admiração imensa pelo padre Luís Gonzaga Cabral. E quem viu o percurso até político do Jorge Amado pode admirar-se. Mas se pensar que os irmãos Castro, por exemplo, foram alunos dos jesuítas, já não admirará assim tanto. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante ver que o Jorge Amado, não vou adiantar aquilo que vou dizer a seguir, o Jorge Amado tinha imensa admiração. Como sabem, o Jorge Amado tem 2 livros biográficos. O Navegação de Cabotagem, que é, digamos assim, é o seu percurso adulto, portanto, toda a sua vivência adulta, muito político, e depois tem literário, evidentemente, e depois tem um livro que foi elaborado em resposta a uma encomenda de um editor francês, que é um livro muito pequenino, mas é muito bonito, chamado O Menino Grapiúna. Não vou adiantar, mas é este livro que eu vou citar. O Menino Grapiúna são as suas memórias infantis. Para quem não sabe, a maioria dos presentes saberá, a nação Grapiúna, como é conhecida, é a terra do cacau. Portanto, a sul é enfim, aquela zona ainda da Bahia, do estado da Bahia, mas a sul da cidade de Salvador. E eu começo com uma citação de Jorge Amado. Para o menino Grapiúna, arrancado da liberdade das ruas e do campo, das plantações e dos animais, dos coqueirais e dos povoados recém-surgidos, o internato no colégio dos jesuítas foi o encarceramento, a tentativa de domá-lo, de reduzi-lo, de obrigá-lo a pensar pela cabeça dos outros. É desta forma limitativa e censória que Jorge Amado faz a primeira referência ao Colégio António Vieira, dos padres jesuítas, em São Salvador da Bahia, Todos os Santos, como chegou a chamar-se, onde seu pai o internara aos 9 anos. No Menino Grapiúna, que foi o livro que referi, editado pela primeira vez em 1980, de onde retirei este excerto e muitos outros a seguir, ele traça as suas aventuras infantis, percorre, portanto, as suas aventuras infantis e traça o percurso familiar. Neste pequeno livro, é fácil aperceber-nos da bondade de sua mãe, Dona Eulália, como ele próprio a trata, da dureza do seu pai, o coronel João Amado Faria, não era coronel, era coronel à brasileira, o coronel João Amado Faria, ou o companheirismo do seu tio, o coronel, também não coronel, o coronel Álvaro Amado, que ele classificava homem ladino e aventureiro, no testemunho do próprio escritor. Ao longo do texto, percorremos a saga do cacau empreendida na nação Grapiúna, as migrações da mão de obra, a apropriação das terras de ninguém, as lutas pela posse, o crescimento de povoações que surgiram do nada com os consequentes negócios dos bens e da carne, as difíceis relações sociais e o pouco valor da vida humana. E aí, Jorge Amado conta-nos a sua intimidade com os despossuídos, a expressão é dele, com as mulheres marcadas com ferro em brasa, a perseguição da bexiga e dos bexigosos, as suas primeiras noções de amor, a vida intensa e sôfrega passada entre o amor e a morte, conta-nos, enfim, mais uma vez a expressão é dele, conta-nos, enfim, das suas universidades. Depois de uma infância plena de liberdade, Jorge Amado sentiu-se encarcerado quando o pai, pretendendo embora educá-lo no melhor colégio, o de maior renome, o interna no Colégio António Vieira, que nessa época, em cerca de 1920, ganhava um novo fogo. Com efeito, o advento da República em Portugal tinha conduzido a mais uma, a terceira, como todos sabem, expulsão da Ordem de Santo Inácio. Os revolucionários consideravam que os padres jesuítas eram demasiado influentes e, por isso, foram vilipendiados, insultados e ferozmente perseguidos. À frente da província portuguesa estava então, da Companhia de Jesus, estava então o padre Luís Gonzaga Cabral, que apesar de ser uma das presas mais apetecíveis da República, conseguiu escapar do seu colégio de Campolide, porque ele era também diretor do colégio de Campolide, em Lisboa, refugiando-se em casa de um alfaiate
das vizinhanças e depois junto de uma família francesa. Não cumprimentei devidamente o Sr. Cônsul de França, que está aqui à minha frente, meu querido amigo Patrick Lecmarta. Estão impressas e contam-se ainda hoje na família histórias rocambolescas a propósito da sua evasão. Esta aconteceu graças ao Padre Cabral ter-se disfarçado de caixeiro viajante, vendedor de máquinas de escrever Remington, reparem no detalhe, tendo sido essenciais à peripécia dois recursos que lhe sobravam: o seu reconhecido bom humor e o grande dom que tinha para as línguas e para a representação. Aliás, depois, isso pode ser visto ali em numerosas fotografias de um dos livros que me foi dado pelo Padre Domingos de Mianuli, comemorativos do centenário do Colégio António Vieira. Uma das coisas que o Padre Luís Cabral fez no colégio foi exatamente organizar grupos de teatro, o que é muito interessante e que se calhar influiu muito o percurso de muitos dos alunos que foram alunos do Colégio António Vieira. Mas a história está contada na primeira pessoa, no final do primeiro volume da obra, que ele, Padre Cabral, encarregou o padre, qual seu homónimo, o Padre Luís Gonzaga de Azevedo, também jesuíta, de elaborar, intitulado Proscritos, que é do conhecimento de muitos presentes, Proscritos, e que constituiu a memória, ou constitui, porque ainda o temos bem presente, a memória viva do que passaram os jesuítas portugueses nessa época. Nos primeiros tempos de exílio, passou-se o Padre Cabral a percorrer diversos países da Europa e a divulgar o seu protesto intitulado Ao Meu País, o qual foi impresso em diversas línguas e teve numerosas edições, bem como a reunir e a instalar a sua numerosa família religiosa, que era a expressão que ele utilizava. Mas vamos então à evocação do Padre Cabral. Quem era, afinal, este padre jesuíta que tanta influência viria a ter na vida de Jorge Amado e na obra de Jorge Amado, apesar do seu fugaz encontro? Luís Gonzaga de Valcoelho Pereira Cabral nasceu a 1 de outubro de 1866, aqui na Foz do Douro, na casa de praia de seus pais, situada na antiga Rua Central, hoje Rua Padre Luís Cabral. Antigamente dizia, até há pouco tempo, dizia orador sacro, agora julgo que diz orador e publicista, não é? E foram seus pais Constantino António de Val Pereira Cabral, que era Fidalgo Cavaleiro da Casa Real, Comendador de Cristo, bacharel em Direito, era grande proprietário no Douro e no Minho e exerceu numerosos cargos no Porto Mercantil da época, designadamente o de diretor da poderosa Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro e também na Companhia dos Tabacos. Talvez tenham sido as duas companhias mastáticas, Pombalina, mas antes, as duas companhias mais influentes aqui em Portugal, talvez. Que foi, como sabem, fundada pelo Marquês de Pombal, voltarei a isto, fundada pelo Marquês de Pombal, que foi o mentor, como todos sabem, da primeira expulsão dos jesuítas. E era filho, portanto, deste Constantino e de sua mulher, Maria Emília da Conceição Ribeiro Coelho, que era da Casa de Sandim, em Góris Santo Tirso. Esta senhora era conhecida familiarmente pela avó Flores. Porquê? Porque eles viviam, já os seus pais tinham vivido, vieram do Douro para cá, viviam na Rua das Flores, numa casa cuja imagem já passou aí. Viviam exatamente na Rua das Flores e tinham a casa de praia aqui na Rua Central. E esta senhora era conhecida pela Rua das Flores. A casa é conhecida pela Casa dos Constantinos, como consta, aliás, no rol da classificação do Porto, do Centro Histórico do Porto como Património Mundial. Luís Cabral era o 10º filho dos seus pais. Quando nasceu, a sua mãe estava já perto dos 50 anos. Os trabalhos de parto foram de tal modo complicados que, estando em risco as vidas da mãe e do filho, a vizinhança e a parentela o apelidaram logo como o menino do milagre. Mas deixemos o Padre Cabral falar de si próprio. A minha mãe valeu-lhe a extraordinária robustez e heroica paciência em sofrer os trabalhos a que a sujeitei. A mim, valeu-me a eloquência precoce que me atribuem, quando todos me davam por perdido e vendo-me arroxeado, quase exânime, me deixaram sobre a bacia do primeiro banho para atender à minha mãe. Este está perdido, vamos tratar da mãe. Para atender à minha mãe em sério risco de vida. E afirmei, diz ele, afirmei de repente os meus direitos à existência num espernear enérgico e num berreiro de amplos que espantou a morte e chamou a mim as atenções alvoroçadas e felizes dos circunstantes. Aos 9 anos,
Com a mesma idade em que o mesmo acontece com Jorge Amado, Luís Cabral é levado para Lisboa por sua mãe e entregue aos cuidados dos padres inacianos da Companhia de Jesus do Colégio de Campolide, do qual ele depois, mais tarde, veio a ser diretor, como já referi. Não deixa de ser interessante esta opção pela Companhia de Jesus. E reparem, aqui há alguma novidade. A sua mãe era, e vou citar o seu biógrafo do Padre Cabral, Domingos Maurício Gomes dos Santos, e cito: a sua mãe era senhora da crisoladas virtudes, sobretudo de vivíssima piedade. O culto afervorado da religião foi sempre, na família Cabral, de tradições arraigadas. No entanto, o pai, Constantino, que falei há pouco, apesar de ser, e cito novamente Domingos dos Santos, apesar de ser não somente um cristão convicto, mas um católico praticante que se abeirava da Sagrada Mesa com uma frequência rara para aqueles tempos, durante a maior parte da sua vida foi um adversário sincero dos jesuítas, a quem tinha na conta de homens nefastos ao país. E este testemunho tem a autenticidade de ter sido escrita pelo próprio padre Luís Cabral na introdução à sua obra Jesuítas no Brasil, de que tem ali um exemplar. Ou não fora Constantino Cabral um dos mais altos responsáveis e reformadores da Companhia, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, mas o próprio padre Cabral, de seguida, cita o arrependimento tardio do seu pai, em conselho que dá ao filho mais velho, também Constantino, o terceiro na sucessão, a propósito do uso de muitos livros da sua vasta biblioteca. E isto é uma expressão, é a citação do dito Constantino. Quero preveni-lo, pai de Luís Cabral, quero preveni-lo de que o conteúdo destas duas estantes são livros maus, que eu olhei durante muitos anos como um quinto evangelho. Tenham-os sempre debaixo de chave para que não vão fazer mal a outros. Estão a ver isto nos tempos que correm, um pai dar um conselho destes a um filho. A partir do dia em que franqueia pela primeira vez as portas do Colégio de Campolide, toda a vida do padre Cabral é centrada na Companhia, tendo desenvolvido a sua atividade essencialmente como religioso e pedagogo. A sua ação foi marcante para várias gerações, sobretudo portugueses e brasileiros. Há ali a citação, a referência a uma série de brasileiros, um deles foi primeiro-ministro da República Brasileira. Acaba por ter um relevante papel político que não desejaria, pelo facto da Revolução Republicana, de 1910, ter acontecido durante o exercício do seu provincialato, enquanto provincial, portanto, responsável pela província portuguesa dos jesuítas, que durou de 1908 a 1912, portanto, apanhando a meio a implantação da República. Era um requerido orador sagrado, por muitos considerado o maior do seu tempo. Foi diretor do Colégio de Campolide de 1913 a 1908, portanto, antes de ser provincial, época em que o colégio ganha maior relevo, sendo acrescentado e melhorado graças ao investimento de bens do seu diretor. Em paralelo, o padre Cabral desenvolve uma intensa atividade como pregador sacro, ganhando fama às suas conferências quaresmais, pregadas no púlpito da Igreja dos Mártires, e os sermões quaresmais, pregados na sede de Lisboa. E chama a atenção da sociedade da época, que acorre em grande número para ouvir, sendo de assinalar, reparem, o registro da assistência, numa delas, de Teófilo Braga, que, como sabem, veio a ser Presidente da República em 1915. Não fora apanhado a meio do seu provincialato pela Revolução Republicana, e essa seria certamente a história do padre Luís Cabral. Um grande pedagogo e um orador sagrado aplaudido. Mas a vida tem destas coisas. A meio da sua vida, ele é obrigado a novas provações, a um exercício político para o qual não se sentiria vocacionado, mas que, desafiado, exerce com enorme vigor. O seu protesto, que já referi ao meu país, é o seu grito de revolta pela injustiça tremenda que considera ter sido cometida pelas novas autoridades republicanas. O seu biógrafo, também já referido, Domingos dos Santos, diz que este escrito, e agora volto a citá-lo, alcançou o mais extraordinário êxito que nestes últimos 50 anos se registou na bibliografia portuguesa. Além de inúmeras edições vernáculas, largamente espalhadas de norte a sul, foi traduzido, pelo menos, diz ele, em alemão, inglês, espanhol, francês, italiano, holandês e, agora reparem, e até em árabe. Isto é absolutamente extraordinário, tendo em conta a época em que estávamos.
Saindo reproduzido nos principais jornais e revistas no estrangeiro. O Governo Provisório tentou estorvar a sua divulgação em Portugal, decretando a apreensão dos exemplares remetidos pelo Correio. Isto, porém, serviu apenas para uma maior publicidade, também como normalmente acontece. Nos cafés e nos bondes elétricos, e até nos teatros, todos queriam ler o protesto do provincial dos jesuítas portugueses. Em Lisboa, Porto e Coimbra, teve honras de leitura pública, sendo uma delas, por sinal, feita pelo grande humorista Ramalho Ortigão, já convertido, e não vamos agora falar de Ramalho Ortigão e da sua conversão no final de vida. Portanto, foi lido publicamente por Ramalho Ortigão, velho conhecimento do autor em campo lido e que, em cada período, era sacudido pelos soluços e lágrimas que lhe estouravam a alma. Depois de deixar o provincialato, continuou pela Europa, até rumar à Bahia em 1916. Aí tornou-se quase o orador oficial da colónia portuguesa, como aconteceu, por exemplo, quando lá chegou Gá Coutinho e Sacadura Cabral, em 1922. Ao mesmo tempo, percorria o Brasil de les a les, proferindo conferências, animando púlpitos em numerosas intervenções, que em grande parte tiveram edição avulsa e acabaram, que ainda hoje é possível em alfarrabistas encontrar muitas dessas edições em pequenos folhetos, enfim, com conferências, e que acabaram publicados nos tais 8 volumes dos chamados, aqueles chamou, inéditos e dispersos, que foram publicados ao longo da sua vida. E julgo que 2 postumamente, não tenho a certeza. De facto, o padre Cabral resistiu muito a insistentes pedidos de publicação das suas conferências. Vale a pena ouvir as suas razões descritas no primeiro volume dos seus discursos académicos, sobretudo nos dias que correm, em que tantos falam sobre tudo e coisa nenhuma, sem os conhecimentos adequados ou a prudente meditação sobre o assunto em causa. Dizia o padre Cabral, deixou escrito: sou inimigo da improvisação temerária que se abalança a falar em público sem a profunda meditação do assunto, exigida pelo respeito devido a todos os auditórios, por humildes que sejam. Por isso, ele ia colher materiais para cada assunto que havia a tratar, depois meditava-o, quanto me permitia a minha pouca idade e o tempo de que dispunha, escrevia numa folhinha de 18 por 13, escrevia numa folhinha de 18 por 13, preenchida nas entrelinhas, esse resumo esmiuçado, e entregava depois ao calor da improvisação a estrutura verbal do discurso. Nestas condições, é claro que não podia, sem mais, entregar os sermões ao prelo, pela simplicíssima razão de que não os tinha escrito. Embora, digo eu, ele resolveu dedicar-se ao trabalho de publicar grande parte das suas intervenções, perpetuando assim muito de material de interesse. Cheguei a procurar tenho correspondência com a bibliotecária do Colégio António Vieira, esses caderninhos de 18 por 13, mas encontrei lá muitas coisas dele, porque ele morreu lá em 1939, encontrei lá muitas coisas dele, mas não encontrei esses caderninhos. Mas eu não perdi a esperança. O padre Cabral veio a morrer no Colégio António Vieira, a cuja organização e construção dedicou com intensidade os últimos anos de vida, e que o colégio, como lhes disse, precisamente em 2011 completou o seu